Olá, como vai você? Que Deus te abençoe. Nós continuamos aqui pesquisando, pensando, refletindo sobre Judas, o apóstolo traidor. Você já observou que Jesus sempre tinha uma suspeita sobre Judas e os outros apóstolos também? Eu vou ler um texto para você. João capítulo 6, versículo 64 a seguir. O texto diz assim, olha só que interessante. Alguns de vós não creem, disse Jesus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais os que criam e quem o trairia. Então Jesus sempre soube que Judas não estava legal. Judas em algum momento se perdeu pelo caminho. Mas por que Jesus não expôs isso? Duas razões. Jesus trabalhava em Judas, assim como ele trabalha em você, assim como ele trabalha em mim. E segunda razão, ninguém pode acusar o outro sem provas. Ninguém pode simplesmente acusar o outro por um sentimento. Eu sinto que está aprontando. Eu sinto que está fazendo algo errado. Não, Deus não é assim. Jesus não era assim. Jesus esperou tudo acontecer para então desmascarar Judas na Santa Ceia. Ninguém nasce Judas. A pessoa se perde pelo caminho. Olha só o que a Bíblia diz em Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais se afastava de mim. As pessoas começam bem, mas vão se perdendo ao longo do caminho. Quer um exemplo melhor do que Saul? O mesmo Deus que ungiu Davi, ungiu Saul. O mesmo profeta que Deus usou para ungir Davi, Deus usou para ungir Saul. O mesmo Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João, escolheu Judas. O que acontece, minha gente? Ao longo do caminho, a pessoa se perde. Aquele moço lá que atendia as pessoas como médium, e depois descobriu-se que ele passou a abusar das pessoas, das moças, das mulheres. Você acha que ele não começou bem? Você acha que ele não começou puro? A pessoa lá que usava o ministério para tirar proveito próprio, roubar as pessoas. Você acha que ele não começou bem? Você acha que aquele lindo ministério que termina com o esposo morto e a esposa presa, você acha que não começou bem? Não foi sincero o começo? Saul começou bem, Judas começou bem, eu comecei bem, você começou bem. Mas eles se perderam ao longo do caminho. Agora preste atenção, talvez você não tenha começado bem, talvez você não tenha começado direitinho, corretamente, mas você pode terminar muito bem. Existem pessoas que começam bem, ao longo do caminho se perdem e terminam muito mal. Mas existem pessoas que começaram mal, mas ao longo do caminho se corrigem, ao longo do caminho dão chance para Deus trabalhar e elas terminam muito bem. Pense sobre isso. Então, observando isso, a gente pode concluir que, assim como ninguém nasce Judas, então qualquer um pode se tornar um Judas. Qualquer um pode se tornar falso, mentiroso, enganador. Qualquer um de nós. Eu anotei aqui, pelo menos, 3 coisas que eu preciso fazer para evitar que eu me torne um Judas. Primeira coisa, falar sempre o que pensa abertamente. Discorda? Fale. Concorda? Fale. Quer dar uma opinião? Dê agora. Quando lhe é perguntado, não depois. Lhe é perguntado a opinião? Dê a sua opinião. Gosto, não acho legal. Vou ser voto vencido, mas vou deixar claro que não concordo. Primeira coisa que você deve fazer para evitar se tornar um Judas, fale sempre abertamente. Segunda coisa, não finja concordância. Não finja concordância. Não adianta concordar aqui na frente da pessoa e depois falar da pessoa. Não adianta concordar com tudo na sua igreja, na sua empresa, onde você está, onde você vive, com seu líder. Concordar e não ser verdadeiro na concordância. Nunca finja concordância. Diga que não concorda. E terceira coisa, se tudo isso não funcionar, simplesmente se desligue. Não está gostando? Saia da igreja. Procure uma outra denominação, um outro lugar, uma outra empresa. Vá estudar em outro lugar.
simplesmente se desligue. Judas poderia ter pego o chapeuzinho. Judas poderia pegar o banquinho e sair de mansinho. Mas ele preferiu ficar para ver até onde dava. Pense sobre isso.